Olá, queridos, olá, queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos falar das reações orgânicas de redução. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que as reações de redução, elas são consideradas o inverso da reação de oxidação, na grande maioria dos casos. A gente utiliza muito esse termo no estudo da eletroquímica. Quando ocorre um aumento de NOx de um elemento, a gente fala que é uma oxidação, e uma diminuição do NOx de um elemento, a gente fala que é uma redução. As reações orgânicas de redução, pessoal, elas atuam com esse propósito de diminuir o NOx desse elemento. Por isso a gente fala de uma maneira ampla que o processo de redução é o inverso do processo de oxidação. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que se um composto A, num processo de oxidação, gera um composto B, esse composto B, num processo de redução, volta a ser o composto A. Falando de uma maneira mais atuante do que ocorre mesmo na realidade, se você pegar um álcool primário e promover a oxidação dele, ele gera, por exemplo, um aldeído. E se você pegar esse aldeído e provocar redução, ele volta a ser um álcool primário. Então entenda, na grande maioria dos casos, o processo de redução como o inverso da oxidação. E como eu consigo promover esse processo de redução na grande maioria dos casos? A partir da adição de hidrogênio molecular, que a gente chama de gás hidrogênio, ou de hidrogênio nascente, que é derivado de alguns compostos que chamamos de hidretos. Os hidretos liberam esses hidrogênios nascentes para que eles possam ser adicionados aos compostos promovendo a redução. Em alguns casos, vocês já aprenderam em aulas anteriores que quando adiciona hidrogênio molecular, a gente chama de hidrogenação, porque adiciona hidrogênio. Essa hidrogenação, pessoal, também pode ser dito como um processo de redução. Então aqui na nossa aula de hoje eu vou demonstrar alguns mecanismos reacionais de que modo o processo de redução atua, tudo bem? E o primeiro caso que eu quero mostrar são os alcenos. Alcenos que são hidrocarbonetos que apresentam ligação dupla. De que maneira o hidrogênio molecular vai atuar? Pessoal, as reações de redução sempre atuam como ruptura da ligação π, da ligação dupla do composto orgânico. Então, quando o composto orgânico apresenta uma ligação π, uma ligação dupla, o hidrogênio atua nessa dupla, rompendo-a, e aí ele gera um processo de redução. Então, o que ocorrerá nesse primeiro caso, pessoal? Vamos lá, ó. Aqui eu tenho uma ligação dupla que vai ser rompida. Rompendo a ligação dupla, permanece a ligação simples, e essa ligação dupla vai abrir duas valências. Essas duas valências que abriu é onde ocorrerá a introdução dos dois hidrogênios, um aqui e o outro aqui. Saturando a cadeia. Saturando a cadeia significa que eu era uma ligação dupla, agora se transformou numa ligação simples, uma cadeia saturada, ok? Reação essa que ocorre na presença de níquel como catalisador desse processo. Então aqui, pessoal, seria um processo de redução, porque houve a introdução de hidrogênio à molécula, ok? Se nós verificarmos o NOx desses carbonos antes e depois da seta, verificaremos que houve uma diminuição do seu NOx, ou seja, uma redução, ok? No caso dos fenóis, pessoal, também ocorre a ruptura da ligação dupla. E uma coisa muito interessante que eu queria que vocês prestassem atenção. Perceba que agora eu vou colocar 3 mols de hidrogênio molecular para reagir. Por quê? Porque cada mol de hidrogênio ele provoca a ruptura de uma ligação dupla. Ou seja, se eu tenho 3 ligações duplas, quer dizer que eu preciso de 3 mols de hidrogênio para que cada um rompa essa ligação dupla, ok? Então eu vou ter a ruptura dessa dupla, dessa dupla, dessa dupla. Esses 6 hidrogênios, pessoal, porque é 3 vezes 2, 6 hidrogênios, vão entrar em cada valência aberta estabelecido pelas ligações duplas, transformando-se num álcool cíclico. Perceba, a cadeia cíclica permanece, mas ela deixa de ser uma cadeia aromática, fenóis,
é quando eu tenho hidroxila presa a um aromático. Aqui a hidroxila permanece, mas agora não está presa mais a um aromático. Então eu tenho aqui um álcool cíclico. Então o fenol foi transformado num álcool cíclico, num processo também de redução, ok? Aqui, pessoal, é importante falar que o alceno se transformou num alcano, que é um hidrocarboneto saturado, ok? Pessoal, outros exemplos então. Em aldeídos e cetonas, o processo é o mesmo. Ocorrerá a ruptura da ligação pi, da ligação dupla. Então vamos lá? Essa ligação pi será rompida, abrindo-se valências, então fica assim a estrutura, ó, H3C, que é isso aqui, CHO. Pessoal, perceba que vai provocar a ruptura dessa ligação dupla. Rompendo, ela vai abrir duas valências nas laterais, ó, aqui e aqui. O que vai entrar em cada valência? Os dois Hs. Aqui entra um H e aqui entra mais um H. Perceba que o aldeído, num processo de redução, transformou-se num álcool primário. Álcool primário, pessoal, é quando eu tenho uma molécula alcoólica, ou seja, uma hidroxila presa a um carbono primário. Carbono primário presa a um outro carbono. E aqui, pessoal, é importante chamar atenção para uma coisa muito importante. Perceba que o aldeído transformou-se num álcool primário num processo chamado redução. É possível promover o processo inverso, ou seja, o álcool primário transformar-se num aldeído num processo de oxidação, que bate exatamente com o que eu falei no início da nossa aula, que o processo de redução pode ser considerado o inverso do processo de oxidação. Então, se no processo de redução de aldeído eu gerei um álcool primário, o processo de oxidação do álcool primário gera um aldeído. E isso, pessoal, é uma regra geral, tudo bem? Todo aldeído, quando é reduzido, gera álcool primário. Todo álcool primário, quando é oxidado, gera um aldeído, ok? Essa regra, pessoal, também é possível perceber no caso das cetonas. Vamos lá perceber? O mecanismo reacional, pessoal, será o mesmo. O mesmo. O que vai acontecer? Ocorrerá a ruptura dessa ligação dupla, ficando assim, H3C, C, aqui não tem hidrogênio, CH3, O. Perceba, pessoal, que essa dupla rompeu abrindo duas valências, uma valência no O e uma valência no carbono, porque a dupla estava entre o carbono central e o oxigênio. O que vai entrar nessas valências? Hidrogênio. Então entra um hidrogênio nesse carbono e um hidrogênio no oxigênio. Perceba que a cetona transformou-se num álcool secundário. Álcool secundário por quê? Porque a hidroxila, nesse momento, está presa a um carbono secundário, que é um carbono que está preso a outros dois carbonos. E como eu falei para os aldeídos, no caso da cetona também é uma regra. Como assim, Jura? A redução de cetonas vai gerar álcool secundário, sempre, sempre. Já o processo inverso, a oxidação de álcool secundário vai gerar sempre uma cetona. Então você também pode tomar esse raciocínio, pessoal, como uma regra, ok? Redução de cetonas gera álcool secundário. Oxidação de álcool secundário gera cetonas. Tudo bem, pessoal? Então, nessa aula de hoje, o meu principal objetivo é vocês entenderem que, na grande maioria dos casos, a redução atua como um processo inverso da oxidação. Então, você sabendo o processo que é gerado na oxidação, o processo inverso é uma redução, principalmente nas reações das funções oxigenadas, como eu mostrei aqui, aldeídos, cetonas e fenóis. Aqui, pessoal, eu tenho mais um caso para mostrar para vocês, que é no caso dos ácidos carboxílicos, ok?
Mecanismo reacional será o mesmo que eu digo significa haverá ruptura da ligação dupla, ok? Ficando assim, H3C, C já tem uma hidroxila aqui embaixo, e essa ligação dupla quebra entre o oxigênio e esse carbono aqui. O que vai entrar nessas valências? H em cima e H embaixo. Mas perceba, pessoal, que ocorreu uma coisa interessante. Eu tenho duas hidroxilas presas ao mesmo carbono, o que torna a molécula instável quimicamente falando. Instável quimicamente falando é uma condição que a molécula não quer estar. E a representação química de instabilidade molecular é esta representação aqui. Isso significa, pessoal, que automaticamente esse processo ocorre instantaneamente, ok, pessoal? Instantaneamente, quando esse ácido carboxílico gera esse composto instável, ele já perde água para se transformar numa molécula mais estável. Por que libera água, professor? Porque a água é uma molécula mais estável quimicamente falando. Então a molécula sai de uma situação de instabilidade para entrar numa situação de estabilidade. Agora entenda comigo uma coisa. Perder água, liberar água, é liberar 2H e um O, uma vez que a fórmula da água é H2O. Então, se eu tirar 2H e um O, eu vou tirar da onde? Exatamente daquelas hidroxilas que estão deixando a molécula instável quimicamente. Então, eu vou tirar dos Hs da hidroxila, do de baixo e do de cima, e vou tirar do oxigênio de baixo, poderia ser o de cima também. Olha o que sobrou, percebam. Sobrou H3C, ok? C, que está ligado a um H, eu vou pôr esse H aqui embaixo. O O de cima permaneceu, porque o outro oxigênio saiu na forma de água, concorda comigo? E essa valência, pessoal, vai ficar livre. Por que livre, professor? Porque o O e o H saíram para formar água. Essa valência não pode ficar livre, pendurada, então ela se prende ao oxigênio de cima, transformando-se então em um aldeído. Então, pessoal, perceba que o processo de redução do ácido carboxílico gerou como produto final um aldeído. E aí, confirmando o que eu falei, se você fizer a oxidação do aldeído, você transforma ele num ácido carboxílico. Então entendam, pessoal, que no caso das funções que contêm oxigênio, as funções oxigenadas, a redução é um processo inverso da oxidação. Se na redução de um ácido carboxílico gerou um aldeído, a oxidação desse aldeído vai gerar o ácido carboxílico. Se a redução da cetona gerou um álcool secundário, a oxidação desse álcool secundário vai gerar uma acetona. Se a oxidação do aldeído gerou álcool primário, se a redução do aldeído, gerou um álcool primário, a oxidação desse álcool primário vai gerar um aldeído. Então, um sendo o processo inverso do outro. E para terminar nossa aula, pessoal, eu vou também dar para vocês dois exemplos de processos de redução que ocorrem em compostos nitrogenados, aqueles que têm nitrogênios. Vamos lá ver? Pessoal, agora nós vamos falar, para encerrar a nossa aula, de casos de processos de redução em compostos nitrogenados. E aqui eu dei duas funções nitrogenadas que ocorre esse processo de redução, que são os nitrocompostos e as nitrilas. Nitrocomposto, pessoal, é qualquer composto orgânico que tem o grupo nitro representado por NO2. Como ocorre essa redução, pessoal? Então eu vou reagir 6 átomos de hidrogênio nascente, proveniente de hidretos, por exemplo, com aquele composto nitro. Para você entender melhor o que vai acontecer, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pegar esses 6 hidrogênios aqui e vou separá-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu coloquei ali os 6 hidrogênios separadinhos para você entender. O que vai acontecer, pessoal? Esses hidrogênios, primeiramente, formarão água com os oxigênios do nitro.
Então perceba, como com o nitro eu tenho 2 oxigênios, eu vou formar 2 moléculas de água. Como assim, Jura? 2 moléculas de água? Entendam, a fórmula da água é H2O. Para formar 2 moléculas de água, eu preciso de 2 oxigênios que sairão exatamente do nitro. Então, esses 2 oxigênios aqui virarão água. E eu preciso de 2 hidrogênios em cada molécula de água, totalizando 4 hidrogênios. Então, desses 6 hidrogênios, 2 formarão a primeira água e outros 2 formarão a segunda água. Então, esses 4 hidrogênios, esses 2 oxigênios, formaram água. O que vai acontecer então, pessoal? A estrutura orgânica mantém-se idêntica como era. E perceba o que vai acontecer. Esse nitrogênio que perdeu os seus oxigênios, eles vão receber no lugar desse oxigênio os 2 hidrogênios nascentes que sobraram. Eu tinha 6 hidrogênios, desses 6, 4 formaram água e 2 entrarão com o nitrogênio, formando uma função orgânica que muitos conhecem, chamado amina. Amina é quando eu tenho um carbono preso a nitrogênio por ligação simples. Então, a redução dos nitrocompostos, pessoal, sempre gerarão aminas. De que modo? O oxigênio reagirá com os hidrogênios nascentes, produzindo água, e os hidrogênios que sobraram prendem-se ao nitrogênio, formando amina. Uma outra maneira de produzir amina também, pessoal, é através da redução das nitrilas. E aqui o processo é um pouco mais fácil de entender. Perceba que a nitrila apresenta uma ligação tripla. Vai ocorrer exatamente a ruptura dessas ligações triplas, dessas ligações pi, tanto da tripla quanto da dupla. Então o que vai acontecer? Eu vou romper a ligação tripla de cima e a dupla de baixo, ficando assim, ó, H3C, CN. A ligação de cima, que era tripla, abriu valência para cima, e a ligação dupla de baixo abriu valência para baixo. Para vocês entenderem melhor o que aconteceu, eu tinha uma ligação tripla, onde eu rompi a tripla para cima e rompi a dupla para baixo. Abriram-se então 2 valências para cima e 2 valências para baixo. Percebam isso. Perceba que eu tenho 4 valências abertas. Por isso é que eu tenho 4 hidrogênios, 2 vezes 2. Esses 4 hidrogênios, pessoal, eles entrarão exatamente nas valências que abriram-se, produzindo então um composto orgânico formado pelo carbono preso a nitrogênio por ligação simples. Função orgânica essa que nós chamamos de amina. Então, pessoal, tanto a redução de nitrocompostos quanto de nitrilas geram amina. Aqui, devido à formação de moléculas de água, retirando o oxigênio do nitrocomposto, e aqui através da ruptura das ligações pi da tripla e da dupla, gerando também amina. Pessoal, então essa foi a nossa aula de reação de redução. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.